Olha, toda sexta-feira eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba a professora colunista de Direito da UEPB e especialista em Direito do Consumidor, doutora Marina Tavares, e ela hoje vai falar sobre as regras que regem as trocas de produtos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. E você, claro, como sempre, vai poder participar desta conversa fazendo suas perguntas pelo telefone 3216-5088, já está liberado para você. Seja bem-vinda, minha querida Mariana, sempre satisfação recebê-la aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba. Existem regras diferenciadas dependendo do produto, se for eletroeletrônico, eletrodoméstico, linha branca e tantas outras coisas, doutora? Boa noite. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Gente, vamos lá. Nós temos os produtos de duração e os produtos que não são de duração. Então, classificamos como produtos duráveis e não duráveis. O que é um produto não durável? É um shampoo que você compra para usar ali imediatamente, termina e depois você substitui por outro. Mas um produto durável são os produtos, Jomar, principalmente da linha branca, são os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos, por que não dizer um carro que você comprou é um produto durável, na medida em que esses produtos eles são caros. E a gente compra esses produtos na esperança de poder usá-los por muito tempo, bastante tempo, daí o nome, produtos duráveis. E só depois de anos de utilização, nós podemos pensar na possibilidade de trocar esse produto por outro. Mas aí é que está a grande pegadinha. É que muitas vezes, quando você, consumidor, se dirige à loja para comprar produtos desse tipo, você não consegue ver o chamado vício redibitório, que é aquele defeito, aquela falha que se esconde dentro do produto. Você olha assim uma televisão, uma geladeira, um telefone celular e aparentemente o produto está em perfeitas condições. E na realidade, quando você leva para casa, você percebe que ele não está cumprindo todas as funções. E aí, muitas vezes, eu tenho que dizer da parte da loja, das lojas, de modo geral, Jomar, existe um discurso muito mentiroso, a palavra é essa, de dizer, olha, você tem só 72 horas para trocar o produto, porque são regras da loja. Consumidor, preste atenção, essas regras não existem. O que existe é o Código de Defesa do Consumidor, onde você que compra um produto de duração, você tem até 90 dias, por lei, para ver se existe algum defeito. E se por acaso, nesse período de 90 dias da sua compra em diante, se você perceber que há algum defeito, alguma falha, não somente a loja, mas o fabricante são solidariamente responsáveis por suprir o seu prejuízo. O José Ferreira dos Santos, do Jardim Planalto, deixou a seguinte pergunta. Ele comprou uma televisão e quer saber, acho que a senhora comprou um celular, aliás, quer saber até quanto tempo ele tem para trocar. Talvez se enquadre nessa sua resposta aí dos 90 dias, dependendo do problema que apareça. Exatamente, Jomar. A coisa funciona assim. A partir do momento em que o cidadão compra e recebe o produto de duração, ele tem até 90 dias da data da compra para verificar, da data da compra ou da data do recebimento, né? Porque às vezes a gente compra uma coisa e não recebe no mesmo dia. Então ele tem, a partir do momento em que ele tem o produto em mãos, ele tem 90 dias daí em diante para ver se existe alguma falha, algum defeito. Se por acaso o cidadão, o consumidor, percebeu que o defeito surgiu, então ele deve procurar a empresa onde ele fez a compra. A empresa tem que providenciar uma solução em, no máximo, 30 dias. É opção do consumidor se dirigir ou ao fabricante ou ao vendedor, porque quando alguém, uma empresa, se propõe a vender produtos de um fabricante X, essa empresa está dando um aval que aqueles produtos são bons, são confiáveis e merecem, portanto, a sua preferência e o seu dinheiro. Então, quando um problema surge, a empresa simplesmente vem com um discurso falso, um discurso que não tem nenhuma base na legislação para se esquivar das suas obrigações. Não é um comportamento ético, nem tampouco correto com o consumidor. Então, diante disso, se o nosso telespectador comprou um celular e ele ainda está nesse prazo de 90 dias e o celular já começou a manifestar defeitos, procure ou o fabricante ou a empresa que vendeu. Os dois são conjuntamente responsáveis e eles têm até, no máximo, 30 dias para
apresentarem uma solução para o senhor. A solução, Jomar, além de um conserto, de um reparo, que não é ideal, mas enfim, né, é uma solução, ela vai também no seguinte sentido: um desconto, assim, considerável no preço da mercadoria, ou então a troca por outra mercadoria em perfeito estado, ou a devolução do dinheiro corrigido, Sim. viu? A dona Jaciara de Cruz das Armas disse o seguinte: ela comprou uma máquina de lavar e dentro desses 90 dias apresentou um defeito, ela foi à loja para trocar. Então, disse ela lá na loja que não trocaria porque o problema foi em função do mau uso por parte dela. Como é que a gente consegue, por exemplo, Mariana, mensurar se o consumidor que chega lá, que é hipossuficiente, fez aquele mau uso? Como é que a loja, inclusive, pode mensurar isso e se negar a trocar o produto? É muito difícil, né, estabelecer esse tipo de acusação para simplesmente não atender aos direitos do consumidor. É preciso que a loja prove que o consumidor de fato fez mau uso. Infelizmente, algumas pessoas têm o mau hábito de começar a mexer no produto sem antes ler o manual de funcionamento. E aquele manual é chatinho e tal, mas a gente precisa ler para a gente saber manusear o produto. Mas se a empresa está acusando, a empresa tem que provar onde residiu o mau uso, né? Qual foi o periciamento que foi feito no equipamento para que essa acusação fosse dada ao consumidor. O fato é esse: o consumidor é sempre a parte hipossuficiente, é sempre a parte mais fraca. E na condição de parte mais fraca, o consumidor precisa ter uma consideração absoluta dos seus direitos. Mariana, o Edilson de Bahia, ele comprou um home theater e levou para casa. Inclusive comprou uma garantia estendida. Mas poucos dias após a compra, começou a utilizar, o aparelho apresentou um defeito. Então, indo à loja, ele tentou essa questão da troca. Mas a loja disse que, como ele havia adquirido a garantia estendida, tinha que esperar passar esse prazo da garantia para poder fazer a troca. Isso é certo? Deixa eu dizer uma coisa. Como existem lojas que são inimigas do consumidor, não é verdade? As lojas se apresentam de uma maneira muito simpática na hora de pegar o seu dinheiro, consumidor, seu dinheiro suado, seu dinheiro trabalhado. E muitas vezes, quando vem um problema e você, consumidor, precisa reclamar, e aí já não é do interesse da loja, a loja, muitas vezes, as lojas chegam com histórias absurdas que realmente só podem lograr êxito num país onde boa parte da população, infelizmente, desconhece seus direitos. Então, veja só, o contrato da garantia estendida é o chamado contrato acessório. Você não é obrigado a pagar por uma garantia estendida. E eu já vi situações, inclusive, viu, Jomar, de venda casada. Sim, deles colocarem a garantia estendida junto com o produto, sem mesmo que o consumidor estivesse sabendo do que estava acontecendo. Então, diante dessa situação em que tem uma garantia estendida, a loja é responsável. Nós temos 3 tipos de garantia. A garantia legal, que é a que está no CDC, Código de Defesa do Consumidor, que é de 90 dias, tanto para fabricante quanto para vendedor, em caso de produto de duração, ou 30 dias para aqueles produtos que não são duráveis. Aí nós temos essa garantia estendida, que é um contrato com a loja tem que arcar sim, e nós temos a garantia de fábrica. Algumas empresas, a fábrica dá garantia no produto. Algumas empresas que constroem carros, por exemplo, né? Existem carros com 3, 4, 5 anos de garantia. Então, durante esse período, se alguma coisa acontecer, é claro que a empresa tem que respaldar o consumidor. Uma última para a gente encerrar rapidinho. Ivan Oliveira do Rangel disse o seguinte: ele comprou uma moto faz 2 anos. E já na primeira semana, a moto apresentou um defeito, ele tentou trocar essa moto, não conseguiu. E essa ação já se arrasta 2 anos da justiça. E ele não conseguiu nenhum tipo de resposta, nem do judiciário, normal, natural, e nem tanto da loja. Né? Ele continua pagando as parcelas. O que é que o Ivan pode fazer nessa altura do campeonato, doutora Mariana? Bom, Ivan, além da paciência. Além né? da paciência, é lamentável, né, que a justiça da gente, por vezes, se arraste. Agora, uma coisa que você pode fazer, Ivan, é fazer uso de um site chamado reclameaqui.com. Você se cadastra gratuitamente e você coloca lá
todas as verdades sobre esses problemas que você teve em relação a essa empresa que não lhe deu o devido respeito. E esse site, ele tem o poder de espalhar a propaganda negativa para toda a internet. E como a propaganda negativa é uma coisa que pesa muito, é essa minha sugestão, já que você já está movendo uma ação na justiça. Ok. Mariana, obrigado então pela sua presença mais uma vez aqui, agradecer as pessoas que deixaram suas perguntas, nos desculpar por aquelas que não será possível responder, pelo menos agora, e aguardar o nosso próximo encontro na próxima sexta-feira, sempre com assuntos de interesse de todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Paraíba. Muito obrigada. Até lá então.